Vamos, entretanto, à agenda informativa que é marcada por Doug Ford e os conservadores progressistas que conquistaram a terceira maioria consecutiva em Ontário. Doug Ford e os conservadores progressistas conquistaram a terceira maioria consecutiva em Ontário, ficando aquém da maioria que foi ampliada e pedida desde o início da campanha. Os conservadores progressistas lideraram, ou melhor, foram eleitos em 80 distritos eleitorais, bem além dos 63 assentos necessários para formar a maioria, mas 3 a menos do total de 83 conquistados em 2022. Contudo, é uma vitória robusta e espessa de Doug Ford. Já o Partido Liberal, sob a nova líder Bonnie Crombie, recuperou o status de partido, dobrando a sua contagem de votos e de assentos desde a última eleição. Contudo, não foi eleita e não está presente no próximo Parlamento de Ontário. Ela, Crombie, que concorria por Mississauga East Cokesville. Não foi assim eleita e, sobre o Partido Liberal, apenas se sabe que subiu o número de votos e venceu em 14 distritos eleitorais. Já o Partido Verde, que tinha esperanças de aumentar o seu número de membros no Queen's Park, conseguiu reconquistar os seus 2 distritos eleitorais e elegeu o seu líder Mike Schreiner. O NDP de Mary Stiles mantém-se como oposição oficial de Ontário, ela que foi eleita por Davenport com uma espessa vitória e mantém-se assim na liderança da oposição de Ontário. Foi uma noite dividida em termos emocionais para cada um dos partidos. Ganharam os eleitores que foram às urnas votar em março, porque a abstenção diminuiu, tendo em conta as últimas eleições. Na declaração de vitória, Doug Ford prometeu mais empenho, mais trabalho e mão firme perante a ameaça de Donald Trump. Thank you so much. Together we have made history. Together we have secured a strong, historic third majority mandate. A mandate to protect Ontario from the bottom of my heart. I thank you for being here, for sharing this incredible moment with me. To the thousands of volunteers right across this province who braved the cold, who knocked on over 2 million doors, tonight belongs to you. Thank you. I want to begin by thanking Carla and my daughters for your endless support. I couldn't do this without you. I also want to thank Mary Stiles, Bonnie Crombie, Mike Schreiner, and every single person who put their name on a ballot. We can disagree on policy, but there's no question at all. Each one of them loves our province, and each one of them loves Canada, the greatest country on earth. Democracy only works if people are willing to step up and step forward. Our province is stronger because of your decision to do so, so I want to thank all the candidates. During my time in office, I hope I've proven I will work with anyone, I will work with everyone to get things done. Now, as we stare down the threat of Donald Trump's tariffs, I will continue to do just that. I will work with every level of government and every political stripe. Because fighting back against Donald Trump, standing up for Canada, it will take a full Team Ontario effort. It will take a full Team Canada effort. Friends, over the last 7 years, we've made so much progress together. Over 1 million more people are working today than when we were elected in 2018. We've attracted over $70 billion in new investments into our economy, in new auto and battery plants, in our manufacturing sector, in new life science facilities,
in Ontario's growing tech sector. Now together, we have to fight hard to protect our progress. This election, we ask the people for a mandate, a strong mandate that outlives and outlasts the Trump administration. A mandate to do whatever it takes to protect Ontario. Well, friends, the people have spoken. They're ready to stand up for Canada. This election, we ask the people for a mandate to make Ontario the most competitive place in the G7 to invest, create jobs, and do business. The people said yes. We asked the people for a mandate to unleash the awesome economic potential of the Ring of Fire. The people said yes. We asked the people for a mandate to build up our economy by tearing down internal trade barriers, and the people said yes. No seguimento desta noite eleitoral de ontem e de forma a entendermos melhor o que se passou, Vítor Silva, comentador FPTV, faz-nos aqui e agora uma análise às eleições realizadas ontem na província de Ontário. Estamos com Vítor Silva, ele que conhece estes assuntos como ninguém, é comentador FPTV, mas é também um comentador desta comunidade, digamos assim. Vítor, para já é um gosto ter-te na FPTV, obrigado. O gosto é meu em estar nesta mesa com o Rómulo e também poder partilhar o ecrã com todos aqueles que nos estão a ver lá em casa. Muito bem, Vítor. Contados os votos, há uma maioria que não é tão clara quanto o candidato vencedor o queria. O que é que o Vítor tem a dizer numa primeira análise aos resultados? Bom, primeiro, dinheiro mal gasto em eleições que não eram necessárias porque foi baralhar e dar de novo. As alterações que existiram aqui foi a nível, claro, o Partido Conservador consolidou a maioria que tinha, o NDP ficou como o partido oficial da oposição e o Partido Liberal ficou em terceiro e o Green Party em quarto. Exatamente igual. Simplesmente o Partido Liberal ganhou em número de deputados, tem 14 neste momento, ainda há algumas disputas, por exemplo, Burlington, onde são os valores tão iguais, os resultados que ainda estão a apurar, mas 14, 15 deputados será aquilo que o Partido Liberal conseguiu, mais do que naturalmente tinha no mandato anterior, onde nem sequer era considerado partido, porque não tinha chegado aos 12 deputados, e o Green Party perde também um deputado. Portanto, isto aqui é uma noite eleitoral com alguns vitoriosos e perdedores. Vamos a quem ganhou. Primeiro, quem ganhou estas eleições foi Doug Ford. Foi mais uma vitória do Doug Ford do que uma vitória do Partido Conservador. Foi mais uma derrota da Bonnie Crombie do que uma derrota do Partido Liberal. Mas, desmontando isso, o Doug Ford é uma personalidade muito forte, Ford Nation, tem uma abrangência muito forte, onde chegou também aos trabalhadores, eles tinham apoio declarado das uniões, e portanto ele tinha um leque muito grande de apoio e por isso consolidou uma terceira vitória com um aumento ainda da votação. O Partido Liberal, por sua vez, aumenta o número de votantes, chega aos 30%, aumenta o número de deputados. Isto parecia um discurso perfeito para a noite eleitoral, mas faltou-lhe a cereja no topo do bolo, que era a Bonnie Crombie ganhar onde estava a candidatar-se. Não ganhou. É uma líder que não está no Parlamento. É uma líder que não está no Parlamento. E se eu tiver tempo, vou dizer que não gostei nada do discurso dela de derrota. É preciso sabermos ganhar e sabermos perder. Bom, realmente o Partido Liberal tem uma vitória na noite eleitoral e tem uma vitória
fácil de explicar, quer dizer, chega aos 30%, um partido que estava moribundo, chega aos 14, 15 deputados, avançando bastante naquilo que tinha, que antes nem sequer era considerado partido, volta a ter uma falange de apoio com pouco dinheiro, porque o partido, claro, não sendo um partido oficial, não tem a comparticipação dos outros, e ganha, por exemplo, o St. Paul, uma vitória muito importante, o NDP perde ali. Tem outras disputas interessantes, bate-se, por exemplo, com os nossos Elizabeth Mendes e Martim Medeiros, bate-se muito, muito bem, e mostra que está um partido vivo. Mas a Bonnie Crombie perde com um estrondo, num sítio onde não tinha um deputado que já viesse de trás como parlamentar, portanto era um sítio onde todos estavam a concorrer sem ter já antes do nome que era deputado, e ainda por cima o deputado anterior do Partido Conservador naquela área tinha tido problemas com o Greenbelt e tinha sido demitido. Portanto, ela perde com estrondo. E como perde com estrondo, eu fiquei muito admirado quando vi o fraco discurso dela, ela dizer: eu continuo a ser a líder. Ela o que devia dizer era: eu ponho o meu lugar à disposição. Não quer dizer que depois quem faz a estratégia do Partido Liberal não achasse que ela devia continuar. Mas ela devia dizer assim: eu ponho o meu lugar à disposição. E era assim que se fazia. Não o fez, portanto ela perdeu nas urnas e perdeu no discurso que fez. A Merit Stills, quer dizer, toda a gente dizia que eles iam ficar em terceiro lugar, ficam em segundo, consolidam Toronto, uma parte da zona, a não ser St. Paul, ganha o NDP e, portanto, perde 4 ou 5 deputados, é verdade, mas continua a ser a segunda força no Parlamento, continua a ser a líder da oposição, o que lhe dá alguma força para o que aí vem. Portanto, é uma vencedora também, o partido, o NDP e a sua líder são vencedores das eleições de ontem, o Partido Conservador e o Doug Ford também, o Partido Liberal também. A Bonnie Crombie, para mim, é o rosto da derrota das eleições que ontem ocorreram aqui para elegermos o novo governo para Ontário. Muito bem, Vítor. O Tempo em Televisão passa a correr. Pedia-te uma nota sempre muito importante sobre os candidatos portugueses. Não temos voz no Parlamento. Olha, nós começamos com o saldo de um positivo. E depois houve umas equações e umas contas pelo meio que acrescentaram mais 4 para além da Teresa Armstrong em London, que voltou a ser eleita. Aliás, tinha sido a primeira mulher portuguesa a ser membro do Parlamento provincial. Tínhamos a Elizabeth Mendes em Mississauga, o Martim Medeiros em Brampton, o Paulo Pereira em Dovercourt e o Bruno Sousa em Oakville. Os últimos 3 pelo Partido Liberal, este último pelo Green Party. Todos ficaram sem sucesso. Eu gostava de dizer que fiquei muito orgulhoso de eles todos se candidatarem, porque eu sou daqueles portugueses que fiquei orgulhoso e apoiei. Agora, o que eu acho é que eles não tiveram o apoio que deviam ter da comunidade portuguesa, porque, olha, eu somei os votos deles todos e não chegam aos 80 mil eleitores que têm Davenport de origem portuguesa. Só luz ao canadiense. Portanto, veja-se bem, a nossa comunidade não votou nos candidatos, aliou-se destas eleições. E se nós queremos realmente ter candidatos portugueses, nós temos que os acarinhar e apoiar, porque senão não admira que depois não avance ninguém, porque é uma vergonha, somos 500 mil e não temos candidatos. Pois não temos ninguém no governo. Pois não, porque para termos alguém no governo, primeiro temos que nos candidatar. E para nos candidatarmos, temos que ter o apoio da nossa comunidade.
Muito bem, excelentes notas estas de Vítor Silva. Hoje vão despedindo de si aqui em estúdio. O tempo em televisão, como disse, passa a correr, mas prometemos, e prometemos aqui aos telespectadores voltarmos a estas opiniões e esmiuçarmos um bocadinho mais sobre estes temas, quiçá já na próxima semana. Fica o convite, Vítor. Obrigado. Obrigado eu. É sempre um gosto estar com o Rómulo, uma referência aqui do jornalismo na nossa comunidade. E o Rómulo tem muito valor como jornalista e os nossos políticos também têm. Então nós temos que apoiar os nossos, porque os outros também fazem o mesmo. Muito bem. Apoiar também um homem da comunidade, Vítor Silva, que dá o melhor do seu tempo e das suas qualidades humanas e profissionais também a esta comunidade. Comentador Vítor Silva, no rescaldo da noite eleitoral de Ontário. Terminamos aqui este apontamento informativo que colocou os pontos nos is em muitas questões. Vítor Silva, aqui no comentário, despedimos-nos. Para já, a informação continua. Até já. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza.